Essas imagens são de um sábado, 24 de dezembro de 2022. Jaderson Benites Peixoto, de 40 anos, aparece tentando invadir a kitnet de uma mulher no bairro Jardim Universitário, em Dourados. Ele não consegue e vai embora. A residência seria de uma das vítimas de tentativa de estupro que ele teria abordado na rua, mas que conseguiu escapar e se esconder na casa. Foi diante dessa evidência que ele teria confessado à Polícia Civil a prática não só desse, mas de outros crimes de estupro, tentativa de estupro e importunação sexual próximo a universidades. Ele narra uma parte do corpo que era um pouco interessante a ele, e ele ficava andando naquela região, procurando a rua escura, um lugar onde tinha um lugar que ele pudesse arrastar, identificava ali um terreno, e ali ele ficava circulando. Quando ele viu uma mulher, ele costumava passar de moto por ela, contornava o quarteirão, dava mais uma volta e atacava ela às vezes por trás ou parava na frente e em cima delas. Procurava mulheres sozinhas, sempre as vítimas sozinhas, caminhando naquela região. Contra Jaderson foi expedido um mandado de prisão preventiva pela Justiça, cumprido ontem pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, na reserva indígena de Dourados, onde ele mora. Ele teria praticado os crimes entre junho e dezembro do ano passado. Uma das motocicletas que ele usaria para perseguir as vítimas foi apreendida. Os casos começaram a chegar à polícia depois da denúncia do estupro de uma estudante universitária próximo à FADIR, Faculdade de Direito e Relações Internacionais da UFGD. A suspeita é de que pode haver mais vítimas. Nós suspeitamos que ele foi o autor de todos aqueles casos que circularam na internet naquela época, de um rapaz de moto que perseguia mulheres, que ficava rodeando quarteirões quando via uma mulher nas ruas escuras, Jennifer, Milana, naquela região. A nossa suspeita, pelo modus operandi, compleição física e veículo, que ele era a pessoa que estava naquela época tentando, buscando vítimas para praticar crimes ali de cunho sexual. O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul divulgou dados dos últimos 8 meses que mostraram uma redução de 62% de áreas queimadas no Pantanal em comparação a 2022. E atribuímos essa redução às políticas públicas, às orientações que todas as agências aqui do estado têm trabalhado bastante para passar para a população, e também as condições climáticas desse ano, que não são tão severas como nas últimas temporadas. Mas essa redução, ela é uma redução também atribuída às atividades de prevenção. Então, mesmo não detectando incêndios, focos ativos, o Corpo de Bombeiros, desde maio, tem deslocado guarnições para trabalhar preventivamente, não só no Pantanal, mas nos 3 biomas do Mato Grosso do Sul, levando orientações de brigadas de combate a incêndio florestal, educação ambiental e orientações para os proprietários, comunidades locais e até mesmo as ribeirinhas. Nessa sala de controle, os profissionais têm acesso direto com as propriedades. Em caso de surgimento de fogo, o proprietário será contactado. Aqui nós acompanhamos cada detecção e a partir de cada detecção nós investigamos em qual propriedade se localiza aquele foco de calor e fazemos logo contato com esse proprietário para saber qual a situação real na área, né? Essas medidas já mostram resultados positivos para Mato Grosso do Sul, já que as ocorrências de incêndios florestais atendidas pelo Corpo de Bombeiros reduziram em quase 14% este ano, se comparado ao ano de 2022. Em Campo Grande, desde o início de janeiro até o final de agosto, 115 denúncias foram realizadas por fogo em terrenos urbanos. A Semadur destaca que há multas para esse tipo de ocorrência e o valor pode variar de acordo com a área afetada. E as multas não são baratas, elas variam de R$ 2.944 a R$ 11.700, né? Elas são escalonadas. Mas mesmo assim continua-se a prática de tocar fogo, além de que os nossos canais de atendimento, que é a Guarda Municipal, através do 153, no momento que a pessoa estiver cometendo este crime, ela pode ser conduzida à delegacia e responder pelo seu ato infracionário, né? Há 2 anos, quando comprou esta casa no Jardim Aeroporto,
A Elisa não imaginava que o pé de manga lhe causaria tanto incômodo. Quando eu vi ela, fiquei encantada, mas aí depois comecei a ver os problemas. Fiação, a manga também, os vizinhos colocam o carro aqui, começou a cair galho. A fiação daqui às vezes sai faísca, dependendo do vento, né? Eu tenho medo de ficar em casa e acabar pegando fogo aqui. Tenho medo também porque a vizinhança também reclama bastante. Também tem a questão das frutas, né? Todo mundo gosta de chupar uma manga e ver, joga uma pedra, um pau para pegar a manga, acaba acertando lá dentro de casa. É perigoso por causa da minha filha, de mim também. E, além disso, as folhas secas se tornam um abrigo para animais peçonhentos. O galho caiu e aí não só o galho, também como as folhas. Lixo, cai folha assim diariamente, muitas folhas. Tem que estar varrendo aqui o tempo todo. Eu tenho uma bebezinha de 2 anos e aí fica complicado para ela brincar no quintal, né? Aproveitar o quintal que ela tem e tudo isso de lixo amontoado, galho, é difícil os garis levarem. Várias vezes eu coloquei em saco de lixo, coloquei lá na frente e eles não levam, eles deixam ali mesmo. Em janeiro, Elisa procurou a prefeitura para autorizar o corte da árvore e conseguiu a liberação. Só que até agora, a secretaria responsável não concluiu o serviço. Eu fui lá na Semadur, pedi a autorização, eles falaram que ia vir, mas falaram que não tinha mais gente disponível aqui na minha região. Mandaram eu ligar na CISEP e quando eu ligo lá, não tenho retorno nenhum. E para pagar fica caro? Fica caro. A última vez que eu vi, tinha ficado 3.500 para cortar e levar. Ameaças digitais. Proteja seus filhos dos perigos da internet. Esse e-book traz os desafios e perigos do mundo virtual. O material foi lançado na semana passada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Ele é uma compilação de informações para crianças, adolescentes, pais e responsáveis sobre todos os perigos existentes no meio virtual. Então, nós procuramos, com a nossa prática aqui na DPCA, com a quantidade de boletins de ocorrência que nós registramos, inquéritos instaurados sobre esses crimes, nós fizemos um compilado para que orientemos essas pessoas dos crimes e para que elas não sejam vítimas. Por meio do site da Polícia Civil, é possível ter acesso a esse e-book e de forma gratuita. Inclusive, já estou até aqui com ele baixado. É uma gama de informações, tanto para os pais como também para os pequenos, porque tem muitas figuras aqui para eles. E olha, são variados perigos e muitas vezes são ocultos, a gente nem percebe no dia a dia. Por isso, é muito interessante e tem 35 páginas ao todo. Você lê rapidinho. O levantamento sobre esse tipo de violência na internet inclui casos de pedofilia, cyberbullying e pornografia infantil. Nesse e-book, nós nominamos alguns crimes que normalmente acontecem no meio virtual. Por exemplo, nós temos o grooming. O que é o grooming? É alguém que se passa por uma criança e adolescente para ter uma relação de confiança. A gente fala assim, engenharia social, relação de confiança, e começa a aliciar essa criança e adolescente para conversar e acabar trocando fotos, né, com conteúdo de nudez ou sexo explícito. Nós também temos outros crimes, né? Hoje o cyberbullying, as ofensas que ocorrem dentro da internet, então nós também explicamos sobre as extorsões, explicamos também a engenharia social, como esse predador chega até essa criança e adolescente, como que ele faz para fazer esse laço, porque ele começa a pontuar pessoas que ele conhece, porque ele analisa todo o perfil da criança, o descuido daquela criança no meio virtual, ele analisa, do mesmo jeito que acontece fisicamente, que o abusador aproveita o descuido de pais e mães, no meio virtual a mesma coisa. Só no ano passado, o Brasil recebeu quase 112 mil denúncias de armazenamento, divulgação e produção de imagens de abuso e exploração sexual infantil, todas encaminhadas à organização não governamental Safernet. A Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos vai realizar uma pesquisa para identificar de forma precisa
o perfil e realidade da população vulnerável de Mato Grosso do Sul. A pesquisa vem para solucionar a invisibilidade dessas famílias, que sofrem por não receber a assistência adequada. Uma equipe de aproximadamente 400 servidores irão coletar as informações em todos os municípios do estado. O início da pesquisa socioassistencial está previsto para este ano. Nós pretendemos realizar essa pesquisa socioassistencial para, a partir dela, criar um mapa de vulnerabilidade social aqui no estado. Nós queremos identificar, nós temos um número que em torno de 40 mil pessoas estão fora, né, das políticas, não alcançam as políticas públicas. Nós queremos chegar nessas pessoas, realizar a pesquisa para identificar essas pessoas para que elas possam ser beneficiárias dos programas sociais do Estado. Nós podemos dar um exemplo, né, se nós temos um déficit no Estado, um número X, colocamos um déficit de 4%, por exemplo. Eu posso fazer uma política pública voltada para o Estado todo, né? Nós pulverizamos aí a política pública, mas quando você tem o dado específico, município X, município Y, a evasão é assim, a evasão tem um número menor, o outro tem um número maior. Quando se identifica a partir da pesquisa o número correto de cada município, nós podemos pautar a política pública aí voltada para este município para que esses números melhorem. Festa na arquibancada, Vini Júnior no grid e Ferrari na pole. Sainz manteve a ponta no começo com Verstappen em cima. Foram 15 voltas com o carro vermelho na frente se defendendo. Mas aí o espanhol travou o pneu e errar na frente de Max já sabe, não tem perdão. Verstappen por dentro! Verstappen assume a ponta! Max Verstappen disparou na frente, mas as brigas continuaram. Hamilton e Piastri até se tocaram e o inglês foi punido. Leclerc tentou se defender de Pérez, mas o mexicano tomou o terceiro lugar. Depois, Sainz tentou segurar de todo jeito a segunda posição, mas Pérez insistiu e passou na marra. E no fim, o espanhol levou pressão até de Leclerc. E aí a Ferrari entrou pelo rádio antes que os dois batessem. Não arrisca nada, vai até o final. Enquanto os outros brigavam, lá na frente, Verstappen quebrava um recorde. É o primeiro piloto da história com 10 vitórias seguidas. Você tá louco! Max Verstappen no capricho para vencer mais uma! Apesar de tanto trabalho, Max Verstappen, agora com 12 vitórias em 14 corridas, abre uma vantagem de 145 pontos. Está cada vez mais próximo do tricampeonato mundial. Our DRS the whole weekend was not as effective as normal, and that's why we never really could have a good run into turn one. So I just had to be patient, I had to try and force him into a mistake. Agora a Fórmula 1 deixa a Europa e daqui a 2 semanas chega à Ásia para a corrida noturna de Singapura. E que as disputas continuem acirradas. Há 9 anos, a Renata, que hoje tem 35 anos, trocou o campo pela cidade. Ela mora com o esposo e os filhos no bairro Noroeste e, para ajudar nas despesas do lar, vende produtos diversificados, como bolo, sabão caseiro e leite caipira. Mais ou menos uns 9 anos atrás, quando eu vim da última fazenda com meu esposo, né, eu descobri que eu estava grávida na fazenda e aí eu tinha que vir embora por causa que eu já tive um aborto, eu tinha perdido um filho e aí ia ficar complicado para a gente poder estar lá, né? E daí depois que eu tive a minha filha, eu comecei a ocupar minha mente com alguma coisa, né? Porque sempre só meu esposo que trabalhava e foi quando eu comecei a fazer o sabão de álcool e vender as lingeries. Então, na pandemia, eu comecei fazendo bolos de pote, porque assim a situação foi apertando e sempre só meu esposo trabalhando, né? E fechou tudo, parou tudo, então assim, foi bem complicado. Daí eu comecei vendendo bolo de pote e quem vendia eram meus 2 filhos mais velhos. Renata tem como aliada a internet. Os produtos são comercializados com a ajuda das redes sociais e também por indicação. Outra estratégia que ela adota é vender para os moradores da região, uma forma de fomentar a economia local. Hoje eu só trabalho com Facebook ou indicação. Meus clientes aqui são todos da região,
porque no caso, assim, eu não saio da minha região, porque assim, todo o comércio aqui local, um conhece o outro, né? E os clientes também, sempre um indica o outro, então eu dou preferência para isso. Eu faço entregas na região, quem me conhece, né, sabe. Aí a gente cobra uma pequena taxinha simbólica de entrega, entendeu? E aí a entrega vai chegar lá, vai ser eu também que faço a entrega com meus filhos, né? E aí eu divulgo meu telefone também, meu Facebook, meu telefone é 91925558 e o Facebook é Renata Oliveira Renata. Mesmo enfrentando alguns problemas de saúde, Renata não para e segue firme, aliando a geração de renda e o cuidado com a família. Eu me sinto realizada porque hoje uma das coisas que eu prezo muito é a família. Então, quando eu estou fazendo meus bolos, quem está ali comigo? São meus filhos. A união dos douradenses para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas e ventos fortes nos últimos dias na cidade vem se multiplicando. São diversas ações sendo realizadas para arrecadar doações. A Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária também faz parte dessa corrente de solidariedade. Nós, seletanos, estamos em busca de parceiros, de acordo com cada um tem o seu elo de relacionamento com a sociedade, buscando empresas, a sociedade de um modo geral, os seus amigos, para que nós possamos arrecadar o maior número possível, né, de alimentos, roupas, móveis, né, porque nós sabemos da necessidade das pessoas que sofreram com essa destruição em relação ao temporal que tivemos a semana passada, né? Então, cada um está buscando da sua maneira, né, para que nós possamos arrecadar esses produtos. Algumas famílias perderam tudo após as rajadas de vento no dia 30 de agosto, que atingiram 90 km por hora. Algumas casas literalmente vieram abaixo. O prefeito Alan Guedes republicou o decreto de situação de emergência, prolongando para 6 meses o período de duração. O governo do estado também declarou na terça-feira, 5 de setembro, situação de emergência em parte das áreas urbana e rural de Dourados, com validade de 180 dias. Para Mauro, nos momentos de dificuldades, os douradenses demonstram um verdadeiro espírito solidário. A sociedade douradense, de um modo geral, ela tem um coração enorme. Para você ter uma ideia, hoje uma pessoa de Deodápolis me ligou perguntando como ela faria para doar. Então, assim, as pessoas se comovem, se mobilizam, não só de Dourados, mas sim a nossa região. Então, assim, aqueles que queiram fazer a sua doação, de alguma maneira nós vamos fazer com que chegue aqui em Dourados para que nós possamos distribuir. Além do trabalho realizado pelos seletanos, é importante a ajuda da comunidade. Um espaço foi reservado para receber mais doações. A entidade pede doações de roupas, alimentos, móveis usados como cama, guarda-roupa, fogão, sofá, mesas, cadeiras. O que puder ser doado será recebido pela entidade. E nós colocamos a nossa entidade, né, para que a sociedade, de um modo geral, né, as pessoas que queiram fazer a sua doação possa vir à Seleta, né, das 8 horas da manhã até as 11 horas, né, e das 13 horas às 17, nós vamos ter uma pessoa aqui na Seleta para receber esses produtos, tanto enquanto alimentos, roupas, como eu disse a você. Você tem um prato para doar? Pode trazer. Você tem um talher para doar? Pode trazer, porque as pessoas perderam de fato tudo. No fim de semana, as doações serão separadas e classificadas para distribuição às famílias. Sábado de manhã, nós, seletanos, estaremos aqui na Seleta selecionando, organizando e separando para que nós possamos ver qual é a necessidade de cada família para que a gente comece a distribuir. Mauro, somente essa distribuição ocorrerá no sábado? Não. A gente vai procurar e atendendo o anseio das pessoas que nos procurarem de acordo com aquilo que nós tenhamos recebido.